Olá, meu querido, olá, minha querida. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Universo da Mulher. Aqui é a sua amiga e sua irmã Anita Castro e nós estamos começando mais uma partilha dos estudos da obra de André Luiz. Nós estamos vendo aqui o segundo livro da série sobre a vida no mundo espiritual, que é o livro Os Mensageiros. E hoje nós vamos ver o capítulo de número 43, que vem sob o título Antes da Reunião. Mas, antes de nós iniciarmos, como eu faço de costume, convido a todos para que não esqueçam de já curtir agora o nosso vídeo, para que depois não esqueçam, porque quando você curte, meu querido, minha querida, é muito importante, porque nós estamos dizendo para o algoritmo do YouTube, que é o que mede aqui as nossas postagens e as postagens do YouTube, que esse material é bom para nós, e então esse material vai ser compartilhado também com outras pessoas, que é o que nós desejamos, compartilhar o bem, espalhar aquilo de bom que nós temos recebido. Então, além de você me estimular quando você vem aqui e curte os vídeos que eu me esforço para fazer aqui para nós, com muito carinho, com muita dedicação, compartilhando essas coisas maravilhosas que temos compartilhado aqui sobre o Espiritismo, você também, além de me estimular, está abençoando outras vidas. Então, por favor, meu querido, minha querida, curta o nosso compartilhamento aqui, ok? Vamos então à nossa partilha de hoje. André Luiz nos diz o seguinte: os preparativos espirituais para a reunião eram ativos e complexos. Chegamos de regresso à residência de Dona Isabel quando faltavam poucos minutos para as 18 horas e já o salão estava repleto de trabalhadores em movimento. Observando com estranheza determinadas operações, fiz algumas perguntas ao nosso orientador, que me esclareceu com bondade. Realizar uma sessão de trabalhos espirituais eficientes não é coisa tão simples. Quando encontramos companheiros encarnados entregues ao serviço com devotamento e bom ânimo, isentos de preocupação, de experiências malsãs e inquietações injustificáveis, mobilizamos grandes recursos a favor do êxito necessário. Claro que não podemos auxiliar atividades infantis nesse terreno. Quem não deseja cuidar de semelhantes obrigações com a seriedade devida, poderá esperar fatalmente pelos espíritos menos sérios, porquanto a morte física não significa renovação para quem não procurou renovar-se. Onde se reúnam almas levianas, aí estará igualmente a leviandade. No caso de Isabel, porém, há que lhe auxiliar o esforço edificante em todos os setores evolutivos, é natural que o trabalhador sincero e eficiente receba recursos sempre mais vastos. Onde se encontre a atividade do bem, permanecerá a colaboração espiritual de ordem superior. Gente, olha só, já quero fazer comentários aqui no início. Olha o que André Luiz vai nos contando aqui. Eles estavam ali organizando, então, uma reunião espiritual na casa onde Dona Isabel vivia com seus filhos e havia ali também um espaço para a casa espírita, não é? E aqui eles estão organizando uma reunião espiritual onde o orientador aqui do André Luiz esclarece que não é tão simples assim fazer uma reunião de forma séria, não é? É preciso uma série de organizações. E olha o que o orientador fala aqui, gente, o que é muito importante de todos nós observarmos. Se nós vamos fazer uma reunião espiritual em favor de coisas frívolas, de coisas de menos valor, que não sejam elevadas, que não sejam voltadas para o bem de todos, que sejam relacionadas a curiosidades vãs, nós vamos receber, meus queridos, minhas queridas, a assistência de espíritos menos elevados, irmãos levianos tanto quanto nós estaremos sendo.
Então nós temos que tomar cuidado, gente. Reunião espiritual não é para esclarecer a curiosidade da gente, não é para a gente perguntar sobre o namorado, a namorada, o homem, a mulher que se quer, não é para fazer besteira, não é para ir lá simplesmente esclarecer curiosidades que a gente pode no dia a dia resolver sozinho, gente. Reunião espiritual é coisa séria. Precisamos tomar essa consciência, todos nós, porque nós sabemos que existem muitas pessoas que não levam as reuniões espirituais a sério. E aí depois, meus queridos, arranjam para si obsessões e acontece o quê? Acontece isso. Ficam com problemas sérios e graves para a resolução do seu dia a dia. Então, há que se ter consciência, gente. É preciso ter consciência elevada quando se vai fazer uma reunião espiritual. Para começar, é importante uma reunião onde já tenha um espaço específico para isso, não é mesmo? Um espaço onde as pessoas estão se preparando, onde as pessoas estão elevando em prece aquele local, onde há ali reuniões e palestras. Então é importante que a gente tenha essa consciência, não é mesmo? E então, continuando aqui a nossa leitura, André Luiz segue nos dizendo: calara-se o bondoso amigo. Continuei reparando as laboriosas atividades. Alguns irmãos que dividiam a sala de modo singular, utilizando longas faixas fluídicas. Aniceto veio em socorro da minha perplexidade, explicando atencioso. Estes amigos estão promovendo a obra de preservação e vigilância. Serão trazidas aos trabalhos de hoje algumas dezenas de sofredores, e torna-se imprescindível limitar-lhes a zona de influenciação neste templo familiar. Para isso, nossos companheiros preparam as necessárias divisões magnéticas. Observei admirado que eles magnetizavam o próprio ar. Nosso instrutor, porém, informou gentil: não se impressione, André. Em nossos serviços, o magnetismo é força preponderante. Somos compelidos a movimentá-lo em grande escala. E sorrindo, concluiu: já os sacerdotes do Antigo Egito não ignoravam que para atingir determinados efeitos é indispensável impregnar a atmosfera de elementos espirituais, saturando-a de valores positivos da nossa vontade. Para disseminar as luzes evangélicas aos desencarnados, são precisas providências variadas e complexas, sem o que tudo redundaria em aumento de perturbações. Este núcleo é pequenino, considerado do ponto de vista material, mas apresenta grande significação para nós outros. É preciso vigiar, não o esqueçamos. Então, gente, olha só o que o nosso querido Aniceto vai dizendo aqui, né? Que já lá os sacerdotes do Antigo Egito não ignoravam que para atingir determinados efeitos é sempre indispensável impregnar a atmosfera dos elementos espirituais, saturando esta mesma dos valores positivos que vêm da onde, gente? Da nossa vontade, porque o quê? Os nossos pensamentos, eles são co-criadores com o divino. Lembra que nós já vimos aqui que nós estamos todos mergulhados no fluido cósmico universal, que é o hausto do Criador, a respiração do Criador, nós estamos todos mergulhados. E então, quando nós pensamos, nós enviamos para a atmosfera em volta de nós, para o ambiente onde estamos, aquilo que estamos pensando, aquilo que estamos sentindo, estamos fluindo, não é? A nossa mente. Emmanuel também nos fala sobre isso, né? Em diversas mensagens, nos esclarecendo. Então, meus queridos, quando nós estamos aí preparando um ambiente para receber
irmãozinhos desencarnados, quer seja uma reunião para desobsessão, quer seja uma reunião comum e normal mediúnica, onde vamos receber as mensagens de o além, nós precisamos nos preparar, elevar o ambiente, colocar uma música suave, que geralmente tem nas casas espíritas onde vamos, não é mesmo? Elevar o ambiente sob vibração de preces e a espiritualidade superior, os irmãozinhos do bem, os benfeitores que estão ali trabalhando, estão todos também envolvendo aquele lugar, porque veja o que eles estão fazendo aqui. O ambiente físico da casa de Dona Isabel, onde tem esse espaço para a casa espírita, é um ambiente pequenino, mas para eles é muito significativo. Por quê? Porque amplia ali a condição de trabalho, onde eles atendem esses irmãos que estão em determinada condição ainda muito difícil, desencarnados, não é mesmo? E então o que é feito? Usado o magnetismo para evitar que haja perturbação, porque olha o que ele diz aqui. Quando não é feita essa providência, que é variada e complexa, redunda em aumento de perturbação. Então, quando não há uma preparação no ambiente, vai acabar ocasionando perturbação. Então, olha a importância, gente, da gente estar consciente num trabalho espiritual, não é mesmo? Estudar, nos preparar mediunicamente, estar ali sob a guarda de irmãos que já têm maior conhecimento, não é? Diretores ali daquele trabalho e especialmente também estarmos nos colocando em prece diante da espiritualidade superior do amor de Jesus Cristo para que tudo corra bem, não é mesmo? Vamos então prosseguindo aqui a nossa leitura. André Luiz continua nos dizendo: enquanto as atividades de preparação espiritual seguiam intensas, Dona Isabel e Joaninha, noutra ordem de serviço, chegaram ao salão dispondo arranjos diferentes. Usaram largamente a vassoura e o espanador. Revestiram a mesa de toalha muito alva e trouxeram pequenos recipientes de água pura. A uma ordem de um dos superiores daquele templo doméstico, espalharam-se os vigilantes em derredor da moradia singela. Nos menores detalhes estava a nobre supervisão dos benfeitores. Em tudo, a ordem, o serviço e a simplicidade. Olha, gente, ordem, serviço e simplicidade. Não precisa complicar para se ter um trabalho espiritualista de forma séria, mas é importante que tenha ordem, é muito importante que tenha ali organização e que tenha o servir, o serviço, não é mesmo? Continuando então a leitura. Logo após alguns minutos além das 18 horas, começaram a chegar os necessitados da esfera invisível ao homem comum. Se fosse concedida à criatura vulgar uma vista de olhos, ainda que ligeira, sobre uma assembleia de espíritos desencarnados em perturbação e sofrimento, muito se lhes modificariam as atitudes na vida normal. Nessa afirmativa, devemos incluir igualmente a maioria dos próprios espiritistas que frequentam as reuniões doutrinárias, alheios ao esforço autoeducativo, guardando da espiritualidade uma vaga ideia na preocupação de atender ao egoísmo habitual. O quadro de retificações individuais após a morte do corpo é tão extenso e variado que não encontramos palavras para definir a imensa surpresa. Olha isso, gente. Olha isso. André Luiz diz então aqui para nós que foi chegando ali muitos e muitos necessitados da esfera invisível ao nosso olhar de encarnados. E que se nós pudéssemos ver
esses pobres irmãos em perturbação e sofrimento, muito ia modificar as nossas atitudes na vida normal, porque ele diz aí que nessa afirmativa, ele está dizendo que ele inclui, que nós devemos incluir igualmente a maioria dos próprios espiritistas, os próprios espíritas. Muitos irmãozinhos ali entre aqueles irmãos eram também espíritas. Por quê? Porque eles não cuidaram do esforço autoeducativo e doutrinário, gente. Iam para as reuniões da espiritualidade tendo apenas uma vaga ideia do que é espiritismo e muitas vezes aí vem dizer que já não se interessa mais, mas será que conhece verdadeiramente o que é o espiritismo? É importante, gente, a gente se esforçar, estudar as obras básicas, estudar a vasta oferta bibliotecária que temos aí sobre espiritismo, não é mesmo? Nós temos aí uma biblioteca linda, maravilhosa nos ofertada, especialmente começando pelas 5 obras básicas, não é? O livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, não é? A Gênese, o Céu e o Inferno, precisamos estudá-los. Vamos lendo devagarinho, num passo a passo. Não temos condições de comprá-los? A FEB, Federação Espírita Brasileira, fornece, gente, para que a gente possa ler, inclusive possa baixar para a gente se a gente não tem condições de comprar. Então, meus queridos, não há desculpas. Precisamos nos educar. É o que nós vínhamos dizendo aqui, não é? Nós precisamos nos educar, precisamos estudar, precisamos aprender, entrar no esforço autoeducativo, né? E fazer a nossa parte, não é mesmo? Com dedicação, não guardar apenas o que ele diz aqui, atender o egoísmo habitual, que é ir lá esclarecer apenas a nossa curiosidade, mas fazer a nossa parte com boa vontade. Continuando então a nossa leitura, André Luiz segue nos dizendo: aqueles rostos esqueléticos causavam compaixão. Chegavam ao recinto aquelas entidades perturbadas em pequenos magotes, seguidas de orientadores fraternais. Pareciam cadáveres erguidos do leito de morte. Alguns se locomoviam com grande dificuldade. Tínhamos diante dos olhos uma autêntica reunião de coxos e estropiados, segundo o símbolo evangélico. Em maioria, esclareceu Aniceto, são irmãos abatidos e amargurados que desejam a renovação sem saber como iniciar a tarefa. Aqui poderemos observar apenas sofredores dessa natureza, porque o santuário familiar de Isidoro e Isabel não está preparado para receber entidades deliberadamente perversas. Cada agrupamento tem seus fins. Com efeito, os recém-chegados estampavam profunda angústia na expressão fisionômica. As senhoras em pranto eram numerosas. O quadro consternava. Algumas entidades mantinham as mãos no ventre, calcando regiões feridas. Não eram poucas as que traziam ataduras e faixas. Muitos, disse-nos o mentor, não concordam ainda com as realidades da morte corporal. E toda essa gente, de modo geral, está prisioneira da ideia de enfermidade. Existem pessoas, e vocês, como médicos, as terão conhecido largamente, que cultivam as moléstias com verdadeira volúpia. Apaixonam-se pelos diagnósticos exatos, acompanham no corpo com indefinível ardor a manifestação dos indícios mórbidos
estudam a teoria da doença de que são portadoras, como jamais analisam um dever justo no quadro das obrigações diárias, e quando não dispõem das informações nos livros, estimam a longa atenção dos médicos, os minuciosos cuidados da enfermagem e as compridas dissertações sobre a enfermidade de que se constituem voluntárias prisioneiras. Sobrevindo a desencarnação, é muito difícil o acordo entre elas e a verdade, porquanto prosseguem mantendo a ideia dominante. Às vezes, no fundo, são boas almas, dedicadas aos parentes de sangue e aproveitáveis na esfera restrita de entendimento a que se recolhem, mas, no entanto, carregadas de viciação mental por muitos séculos consecutivos. Olha só, gente, o que ele vai explicando aqui para André Luiz, o querido Aniceto? Ele vai falando dessas pessoas que são hipocondríacas, não é? Porque tem gente que gosta de estar doente, gente, para chamar atenção, que sente prazer em contar sobre as suas doenças detalhadamente, que sente prazer em estar dentro dos hospitais, porque muitas vezes são, sim, como ele diz aqui, pessoas que são boas almas para os seus parentes de sangue, mas são pessoas que têm essa viciação mental, infelizmente, que vão carregando esse querer, né, da doença para poder, às vezes, manipular as outras pessoas, infelizmente, e por carência, muitas vezes, não é? Mas isso é um erro e é uma viciação mental que precisa ser trabalhada. E muitas dessas pessoas estão aqui entre esses irmãos que estão desencarnados, não é? Segurando ali o seu ventre, com dores e, enfim, achando que ainda estão adoecidos. Prosseguindo a nossa leitura, André Luiz segue nos dizendo: e num gesto diferente, nosso instrutor considerou: demoramo-nos todos a escapar da velha concha do individualismo. A visão da universalidade custa preço alto e nem sempre estamos dispostos a pagá-lo. Não queremos renunciar ao gosto antigo, fugimos aos sacrifícios louváveis. Nessas circunstâncias, o mundo que prevalece para a alma desencarnada por longo tempo é o reino pessoal de nossas criações inferiores. Ora, desse modo, quem cultivou a enfermidade com adoração, submeteu-se-lhe ao império. É lógico que devemos, quando encarnados, prestar toda a assistência ao corpo físico que funciona para nós como vaso sagrado, mas remediar a saúde e viciar a mente são duas atitudes essencialmente antagônicas entre si. E, gente, é verdade, não é? A gente sabe que nós estamos aqui na Terra, que nosso corpo é perecível, que nós vamos adoecer. Agora, a gente não pode ficar adorando a doença, não é mesmo? A gente precisa reagir, precisa se tratar, precisa se cuidar e não precisa ficar espalhando para todo mundo detalhadamente as dores que sofremos, não é? Porque cada um de nós tem as suas próprias debilidades e as suas próprias dificuldades. E os seus problemas de saúde também vão acontecer, é claro. Mas ele está falando aqui dessas pessoas que ficam adorando a doença, que ficam ali só falando sobre aquilo. É claro que o que acontece, gente? Vai acontecer um ambiente de viciação em torno de si. Espíritos que estão vibrando da mesma forma, que são adoecidos, vão ficar ali em torno. E essa pessoa vai ficar como? Pior, pior, pior. Infelizmente. Então é preciso mudar o nosso ambiente mental. É preciso mudar os nossos pensamentos. Nos elevar em prece, em oração, procurar fazer o melhor que pudermos, para que a gente possa se restabelecer, não é? Dentro das nossas possibilidades, ainda que seja uma doença grave. É possível, sim, encarar os problemas e as dificuldades de uma doença com coragem e sem ficar aí
tornando ela algo de estimação, não é? Uma coisa que está ali como se fosse algo de estimação em torno de nós. Prosseguindo então, André Luiz nos diz: a palestra era magnificamente educativa. Entretanto, o número crescente de entidades necessitadas chamava-nos à cooperação. Muitas choravam baixinho, outras gemiam em voz mais alta. Depois de longa pausa, Aniceto advertiu: vamos ao serviço. Para nós, cooperadores espirituais, os trabalhos já começaram. A prece e o esforço dos companheiros encarnados representarão o termo dessa reunião de assistência e iluminação em Jesus Cristo. Veja bem, gente, o que ele vai dizendo aqui, que a prece e o esforço dos companheiros encarnados representarão ali, naquela reunião e em qualquer outra reunião espiritual, o termo da reunião de assistência e iluminação em Jesus Cristo. Então, olha a importância de que, quando nós estamos dentro de uma reunião espiritual, mantermos elevados os nossos pensamentos e as nossas preces colaborativas com o trabalho que está sendo realizado, como também dentro do nosso lar, do nosso dia a dia. Esses pobres irmãos são irmãos sofredores que precisam de auxílio também. Nós estamos aqui também aprendendo com eles, porque com tudo nós aprendemos, não é mesmo? Que Deus tenha misericórdia dessas almas e de nós também, que nós possamos ter coragem, enfrentamento e que nós possamos, dia após dia, nos autoeducarmos, para que nós possamos chegar alguns passos mais adiante na senda evolutiva. Que assim seja, meus queridos e minhas queridas. Meus amados, antes de nós encerrarmos aqui o nosso estudo, convido a vocês para que agora, todas as segundas-feiras, às 19 horas, venham estar comigo aqui no nosso canal Universo da Mulher com Anita Castro, para que nós possamos fazer juntos o EAD, Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, que vai ser maravilhoso, meus queridos, minhas queridas. Também nas quartas-feiras, às 21 horas, nós temos aqui o nosso Evangelho no Lar, quando nós convidamos Jesus e toda a espiritualidade superior a vir ter conosco para abençoar os nossos lares. Todas as quintas-feiras, às 18h30, nós temos os estudos da obra de André Luiz. E todas as sextas-feiras, às 18 horas, a partir do momento do passe, sob direção da nossa querida amiga e benfeitora espiritual, Maria da Soledade, que se reúne com todos os outros benfeitores queridos, que vêm todos a serviço de Jesus nos servir e nos abençoar para a renovação das nossas energias através do passe. Assim sendo, meus queridos, com uma singela oração me despeço de vocês, pedindo a nosso Pai querido, a Deus, que nos ajude a ter coragem, enfrentamento e autoevolução, para que possamos seguir estudando, nos dedicando e nos elevando no dia a dia. Que Jesus, nosso querido mestre, nosso querido amigo, nosso fiel companheiro, prossiga conosco, mesmo apesar das nossas muitas debilidades, nos fortalecendo para que possamos prosseguir nessa jornada que muitas vezes para nós é difícil, mas que na companhia de Jesus fica bem mais fácil. Que Maria Santíssima, nossa mãezinha muito amorosa, continue nos levando pelas mãos até Jesus. E que os nossos benfeitores espirituais, nossos amigos mais íntimos e queridos, permaneçam nos estimulando aos caminhos da caridade, da prática do bem e da prática daquilo que temos aprendido no nosso dia a dia. E que assim seja e assim se faça. Um grande beijo no coração de todos, muita gratidão pela sua companhia, que possamos refletir profundamente sobre esse estudo maravilhoso que vimos hoje e que possamos prosseguir juntos, dia após dia, caminhando
nesse aprendizado, nessa evolução que temos feito, nesse canal maravilhoso que nos foi ofertado por Deus, onde Deus tem me dado coragem e dedicação para que eu possa trazer aqui esses materiais que partilho com muito amor e carinho por todos vocês. Que haja sempre em nossos caminhos muita, muita paz e harmonia. Um beijo em seus corações, meus queridos e minhas queridas, e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!